Torcedor, nosso Flamengo caiu, mas tá de parabéns, tirando a prateleira lá de cima dos europeus, o time que mais se destacou foi o Flamengo. É levantar a cabeça. Tem um corte aqui do fechamento, crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link é abaixo na descrição e bora lá, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço, compartilha, comenta, dê sua opinião aí que é importante pra gente, beleza? Mas vamos conferir tudo agora, sem enrolação. Pode olhar pra gente e falar assim, pô, os caras estão romantizando a derrota do Flamengo, mas é que assim, ó, pra mim, na minha opinião, o que aconteceu aqui é a lógica, né? O que se espera de um confronto entre um gigante europeu e um ótimo time sul-americano, dos melhores que a gente tem, talvez até o melhor, é justamente um placar como esse, na minha opinião, 4-2, é por aí mesmo que acontece. Para passar pelo Bayern, o Flamengo precisaria subverter a lógica, fazer algo muito fora da curva para que a lógica não acontecesse aqui. E eu opino que a falta de concentração em momentos cruciais, os primeiros 10 minutos, o favor que deram ao Bayern quando estava 3-2, né? Um passe de bandeja para o Bayern ampliar, foi o que acabou determinando o placar. Não a superioridade, porque da superioridade o próprio Felipe já falou aqui em português muito bem claro, né? São times de outro patamar, os da elite europeia e os nossos. Ficou o gostinho de que dava para ter incomodado mais, viu, Denilson? Quero ouvir vocês aí no Brasil, meu caro. Comentarista especial do Sport TV nessa Copa do Mundo de Clubes, 18 títulos pelo Bayern, 6 títulos pelo Flamengo. A gente teve várias declarações durante o fechamento e a que me chamou mais a atenção foi a do Jorginho, quando ele fala de leitura. Você acha que faltou essa leitura por parte do Flamengo e entender rapidamente o jogo, como aconteceu com o Bayern? Assim, Dena, é difícil a gente mensurar assim, de faltou leitura, não, porque com muito respeito ao Flamengo, mas é uma prateleira acima, é um nível de adversário acima do Chelsea. O Chelsea foi uma grande partida, o Flamengo errou pouco, e contra um time dessa dimensão, ele não pode errar. E o Flamengo errou, assim, nos detalhes que contra essas equipes não perdoam. Então, assim, dava para ter melhorado, igual o Jorginho falou, ler o jogo, pressionar aqui, sair um pouco mais, mas também tem que entender que é uma das melhores equipes do mundo. O Felipe, ele é fiel no estilo dele de jogo, né? O Felipe Luiz, ele é fiel no estilo dele de jogo. O Flamengo, quando ele começa o jogo e toma logo o gol, o Flamengo continua jogando da mesma forma, né? Tentando sair jogando. De repente foi um erro de leitura do Felipe em tentar, de repente... Daqui a pouco eu vou perguntar pro Rafinha um comentário que ele fez durante a transmissão, que ele trabalhou no jogo. Mas, de repente, poderia ter mudado já essa leitura, Losetti? Denilson, eu acho que o Flamengo construiu ao longo dos últimos anos, e agora com o trabalho do Felipe, com a montagem desse grupo, um cenário em que ele se permite, ele se autoriza a ir para esse tipo de jogo contra um Bayern de Munique e tentar impor o que ele tem de bom. Claro, tentar evitar erro. Primeiro que eu acho que erro zero é utopia nesse tipo de jogo, concordo. Principalmente porque o Bayern de Munique é talvez um dos times do mundo, certamente um dos times, talvez o time no mundo que mais force o adversário a errar, com uma pressão insana no campo de ataque, muito bem organizada e que o Flamengo conhecia. O Flamengo não foi surpreendido, porque o Felipe falou sobre isso na véspera. O Flamengo não tem o hábito. Uma coisa é conhecer, ter informações sobre, outra coisa é viver a situação. O Flamengo não vai viver nenhuma outra vez na temporada uma situação de uma pressão como a que faz o Bayern enfrentar um adversário como o Bayern. Mas o Flamengo construiu esse cenário nos últimos anos em que ele não pode ir para esse jogo, ou ele tem que ir para esse jogo tentando impor a sua maneira de jogar. Então, queria que você falasse um pouco sobre a tua manutenção das tuas convicções, da tua maneira de jogar diante do Bayern de Munique. Eu penso o seguinte, jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase. Como é que estava o emocional dos jogadores antes do jogo? Assim, havia realmente, eles são humanos, né? Acabam sentindo, querendo ou não. Havia alguma tensão maior ou a concentração estava tão grande que talvez eles não tenham sentido? Como é que estava essa situação? Você mesmo respondeu na tua pergunta, mérito do adversário, que te leva a cometer erros.
Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós, não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Você nunca tinha tomado 4 gols num jogo como técnico e todos os 4 gols tiveram erros, né? Da saída que virou escanteio, da saída de bola da Arrascaeta, depois das duas do Luiz Araújo. Quanto isso se deve a gente não saber, não jogar usualmente contra uma pressão desse tipo? Quanto foi erro do Flamengo? Quanto é porque a gente não sabe ainda, não está acostumado a lidar com esse tipo de pressão que o Bayern faz? Não, mas é interessante a tua pergunta, mas vamos lá. Depois que a gente nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola, e depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa e eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque até com a Arrascaeta, com o Plata, eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós, é simples assim, superiores a nós, são melhores que nós e mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião. Me gustaría saber tu opinión al respecto y si crees, desde tu punto de vista ahora no europeo, aunque has estado muchos años allí, si crees que en Europa se le está faltando en alguna manera el respeto en determinados momentos a este torneo y a partidos de este torneo. Torneios como esse, partidas desse torneio. É um prazer falar com vocês outra vez. Como treinador, para mim como treinador, seguisse sendo futebolista e também se eu tivesse continuado sendo jogador, seria um privilégio gigante estar nesse torneio. O calendário é muito congestionado, os jogadores não têm férias, eles podem se queixar disso. Eu tive a oportunidade como jogador de disputar 3 Copas Américas, um Mundial de Clubes, uma Copa de Confederações e algumas convocatórias de amistosos pós-temporada. E eu perdi férias e foi o melhor momento da minha carreira. Eu perdi tempo de qualidade, perdi tempo de ir para a praia com a minha família, coisas assim, mas eu vivi o melhor do futebol, onde estão os melhores. E eu vivi isso nas seleções, na Copa América eu tive oportunidade de ganhar uma. Isso é uma coisa para poucos. Eu sou muito grato por isso. Eu me sinto um privilegiado por poder participar disso. E tomara que possamos ver mais disso, que possamos ver uma maneira de fazer mais desse torneio, de colocar ele no calendário, que os clubes estejam satisfeitos disso, porque é uma oportunidade para nós, sul-americanos, para os países da Ásia, da Oceania, de poder estar competindo contra os melhores, contra a elite do futebol. E também que possam ver os jogadores que nós temos aqui, que isso abra portas, que possam viajar, que possam se encontrar, que vivam esse ambiente maravilhoso que foi o Mundial. E eu entendo que isso não é fácil para os clubes, para os jogadores, com tantas partidas, mas é o que temos. Os que não são tão bons gostariam de ter mais ainda. O nível entre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu é tão enorme que é intransponível. Dava para fazer alguma coisa a mais? Onde estamos e como fazer para aproximar o nível de novo? Obrigado.
Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer. Já foi. Uma coisa sim vimos no campo. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe, que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não, são muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá. Ontem a gente ouviu a tua entrevista e a entrevista do Kompany, né? E vocês convergiram em dois aspectos. Onde que venceria quem errasse menos e outro que venceria quem fosse dominante. O que faltou para esse ponto de reversão, para tentar o domínio, para tentar errar menos, Felipe? Vou reiterar em cima das outras respostas. Nós temos um plano onde os laterais passam. Se você não consegue superar a marcação, o teu lateral não passa. Nós temos um plano de atacar o espaço. Se o zagueiro defende, tem uma qualidade defensiva tão grande, onde não deixa o teu atacante nem correr, porque ele é mais forte, mais rápido, ele te domina, ele te leva ao território, ele te deixa incômodo dentro do campo, você não consegue sair pelo chão, não consegue sair pela bola longa, porque ele é melhor. E não é vergonha reconhecer que a qualidade do time do Bayern é melhor. Que sei que gostaríamos muito de... Todo mundo gostaria de falar de um outro jogo, que se trocássemos uma peça, se jogasse de outra forma, sim. Essa é a opinião de... Pode ser a opinião do torcedor, pode ser a opinião de vocês aqui, mas a realidade é que nos custa muito reconhecer a virtude e o mérito do adversário de pressionar, que teve que descer o Goretzka para marcar o Gerson, para igualar no mano a mano, para subir o lateral esquerdo com o Wesley, e fizeram mano a mano na saída. É muito complicado superar um time onde te encaixa dessa maneira e com a qualidade defensiva e ofensiva que tem. O Bayern joga num nível muito mais alto, ou seja, o intercâmbio deles com as grandes equipes, obviamente, é muito maior do que o do Flamengo, qualquer time da América do Sul. Até que ponto isso não eleva o nível de uma equipe dessa, o nível coletivo? E os times da América do Sul não têm essa possibilidade, não existe esse intercâmbio, e isso acaba fazendo diferença num jogo como o de hoje. Como você falou, e certo, cada vez que estávamos bem no jogo e conseguimos diminuir o placar, estávamos bem, a gente se sentia bem e isso ficou uma diferença de um gol. E nesse momento que a gente pensava, agora vamos empatar, eles vão vir abaixo, esses jogadores estão acostumados, primeiro pelo nível técnico que tem, qualidade individual de cada um deles, depois os clubes que eles jogam, as competições que eles lutam todos os anos, levam a serem jogadores da absoluta elite do futebol, acostumados a viver esses momentos, e aonde eles voltam a dominar o jogo mesmo vencendo por um gol, onde qualquer outra equipe viria um pouco abaixo, e eles têm essa frieza de defender com bola, de te submeter, de te empurrar para a tua área, você quer sair, eles têm essa pressão pós-perda muito forte, se você joga longa, o goleiro está praticamente no meio campo, já coloca a bola de novo para eles continuarem te submetendo, então isso gera um desgaste muito grande, o teu time não consegue sair, e aí eles acabaram fazendo sempre outro gol de vantagem, né? Então, como falei aqui anteriormente, reconhecer realmente a qualidade da equipe do Bayern, primeiro como clube, depois qualidade individual dos jogadores. Parecia até combinado, né? O Losetti falava sobre se o Flamengo que errou ou se o Bayern que provocou os erros do Flamengo, e para mim esse foi o principal ponto assim, do jogo, de mais uma ótima entrevista que o Felipe Luiz dá aqui nos Estados Unidos, Felipe. Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou.
Então o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o quarto gol, a mesma coisa. Então, assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser o melhor time ou não. E a gente insiste em perguntar a diferença do futebol sul-americano para o europeu. É o dinheiro, é a economia, idiota, como diria o outro. Agora, Losetti... Já vinha falando aqui sobre como o Bayern te força a errar de várias maneiras. Me pareceu muito clara a estratégia do Flamengo para encarar os duelos individuais. E aí acho que o Flamengo perdeu alguns duelos, principalmente naquela primeira parte do jogo, perdeu muitos duelos. O encaixe do Bayern era exatamente esse que o Felipe falou, o Stanisic, lateral esquerdo, que vinha jogando na zaga, jogou toda a fase de grupos na zaga, o Kompany hoje colocou ele como lateral para encaixar no Wesley. Para mim ficou claro que a missão dessa troca foi: eu tenho que ter um jogador que precise marcar o lateral direito do Flamengo individualmente, e o Stanisic, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. O melhor para mim foi o Kane, porque é um gênio da posição, mas o Stanisic jogou demais e anulou o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo cumpriu a sua missão, a missão que ele vem construindo. Ele poderia ter jogado de outra forma? Poderia. Ele fez com que seus jogadores trocassem muito de posição, justamente para tentar gerar desorganização nessas marcações individuais. Então, Luiz Araújo, pega o cara que te marca, traz ele para dentro. Plata, pega o cara que te marca, leva ele para fora. Tente gerar algum caos. O Bayern respondeu bem no começo, depois o Flamengo teve um bom momento no jogo, e acho que a forma como respondeu ao 0-2 foi positiva. Entendo que o Flamengo fez um bom jogo, foi um bom jogo no geral, aliás, um dos melhores que eu vi nessa Copa do Mundo em termos de ação, reação, estratégia, enfrentamento, e acho que as explicações do resultado são claríssimas. A gente tem que ficar procurando nada dentro da gaveta. Exato. Tá tudo fora. Ganhou o time melhor, ganhou o time com mais orçamento, ganhou o time mais bem preparado e acostumado a enfrentar esse tipo de partida que o Flamengo tem raríssimas oportunidades. Agora, talvez daqui a 4 anos apenas ele vá jogar contra um Bayern de Munique. Tem os intercontinentais pela frente, o Flamengo é sempre um favorito na Libertadores, o Bayern é sempre um favorito na Champions League, mas acho que as explicações são muito claras sobre o que aconteceu e estão dentro do que a gente previa antes da partida. Ô Sobis, quando a gente ouve o Felipe Luiz falando sobre a estratégia que ele usou, ou ele tentou usar durante o jogo, porque o Felipe Luiz é um estudioso do futebol, então ele tem uma mentalidade muito mais lá da Europa do que daqui do futebol brasileiro, e me arrisco a dizer que daqui a pouco tempo ele deve de repente estar dirigindo algum time na Europa, por todo o contexto, né, do Felipe Luiz como um estudioso do futebol. Ele falou ali, cara, se a gente tentava sair por dentro, eles tinham uma estratégia para matar essa saída por dentro. Se a gente tentasse uma bola longa, eles também teriam uma situação para cortar essa bola longa. Você concorda com esse ponto de vista? A única coisa que eu botaria em pauta é, a partir do momento que tu tomou o primeiro gol de um gol contra, né? Paciência, mas o segundo gol, você já perde uma bola na frente da área, tu já muda, né? Já muda um pouquinho da forma de sair. E o Flamengo tomou os 3 gols saindo do mesmo jeito na frente da área. Isso é meio que um erro meio que básico no futebol, né? Joga por fora, até organizar, queira ou não, por estar calor, a questão da parada técnica, ela conta muito como um tempo. Organiza, para de sair por dentro, joga a bola lá nas costas, parou e dá uma organizada. E depois que começou a jogar, melhorou, mas sempre voltou nesses erros, que perdeu a bola na frente da área. Isso aí é crucial no futebol de hoje. Ô Rizek, dá pra falar, Felipe Melo também, dá pra falar, se a gente fizer o recorte do jogo e tentar agora rapidamente eliminar os erros do Flamengo, que na consequência aconteceram os gols do Bayern, o Flamengo foi um time competitivo. Essa distância que a gente fala de qualidade técnica de europeu para o brasileiro. O Flamengo, ao meu ponto de vista, sim, chegou próximo. O Flamengo competiu.
Por isso que o Flamengo teve vivo o jogo todo, porque o Flamengo competiu. Os erros realmente foram cruciais. Eu concordo muito com o Rafa quando ele fala que tinha que ter feito essa leitura de jogo no momento, sabe? Tomamos um gol já rápido no início, vamos sair jogando depois para tomar o segundo gol, o terceiro, o quarto. Mas eu concordo, eu penso que o Flamengo, em determinados momentos do jogo, jogou de igual para igual com o Bayern. Realmente, acho que isso aconteceu. Eu estava falando com o Rafinha aqui, que eu estava acompanhando. O Rafinha, em alguns momentos durante a transmissão do jogo, ele falou que o Flamengo poderia ter usado um pouquinho mais essa saída, né, Rafinha, pelos lados do campo para tentar desafogar um pouco o time. E o Flamengo não conseguiu fazer isso, até por causa da atitude do Bayern. Ela era muito forte nesse começo, né? O Flamengo ele foi finalizar, acho que uns 15 minutos, 16 minutos do primeiro tempo, quando teve a finalização do Luiz Araújo, que para mim, apesar da derrota, mas eu nunca fui comentarista só de resultado, e eu até falei que o Luiz Araújo foi um dos caras que mais se doou dentro do campo hoje, mais ligado, né? Mais enérgico dentro do campo. Faltou um pouquinho disso do Flamengo nesse início de jogo, principalmente depois do gol, de ter essa válvula de escape pelos lados do campo. Com certeza, Dina. Como o Felipe Melo falou agora, o Felipe falou que a defesa do Bayern estava no campo de ataque, né? No campo de defesa do Flamengo, a defesa. Estava no meio campo. Mas isso é treinado, Dina. Isso é treinado para eles botarem essa bola longa, porque tem um goleiro por que tudo te induz ao erro? Porque tem um goleiro que é treinado para isso. Para ficar na sobra, para receber essa bola. Então, como o Felipe falou, é pressionado aqui, é pressionado ali. Então, se baixa o lateral, bola longa, eles ganham na segunda bola, ganha na primeira bola. Eu acho que aquele erro do segundo gol, acho que é do segundo, do Pulgar? Que o Arrascaeta toma pressão? Não, que o do Arrascaeta toma pressão, aquele é claro, o Luiz Araújo. Aquilo ali não sair jogando pro meio. O Luiz Araújo foi fazer uma cobertura, ajudar na defesa e acabou com a perna direita, botando a bola no meio campo. Agora, o segundo gol sim, que ali é uma defesa de desenho claríssimo. O Upamecano vai em cima dele, nem olha para trás, que tinha o Plata com o Tá e o Stanisic atrás. Aí sim, que era do... Isso é uma jogada treinada dele? Com certeza. É pressão, porque se o Pulgar, vendo que tá todo mundo atrás dele, ele bota a bola para frente, para correr, para botar a corrida, fazer eles correndo para trás, o time sai de trás. Então aí esse é o problema. Mas é tudo treinado. Esse é o terceiro gol, Rafinha, que a gente tá falando, ó. Aí tem algumas coisas que dá para analisar, né? Óbvio que é aqueles comentários que já aconteceu, então fica mais fácil da gente analisar. Porque olha, primeiro que a liberdade, né? Na entrada da área do Flamengo ali. O que o Flamengo poderia ter feito ali? Diminuído um pouquinho mais rápido? Isso aí é claro que não foi sair jogando. O Zarou foi tirar a bola dali do perigo. Muito diferente do segundo gol. Exatamente. Ali eu acho que, claro, tá definindo, tá correndo para lá, cansa também, Dena. Mas ali um Jorginho e o Pulgar, vendo que o passe já foi no pé do Goretzka, muita gente na frente da bola, diminui um pouquinho, pelo menos para atrapalhar o chute dele. E é um cara pega bem na bola, com o Rossi, com muita gente na frente, claro que dificulta. Tentou adivinhar o Rossi? Eu acho que ele dá uma olhadinha e depois ele dá um passo. Porque exatamente isso que aconteceu, que o Rafinha falou, ficou muita gente na frente dele, ele tem que tentar ver. Aí, Rafa, pode continuar falando, Rafa, a gente tá analisando... E nesse nível de atleta, de jogador, olha só, é muita gente dentro da área. O Luiz Araújo foi desesperado, ele é um atacante dentro da área, tentando tirar a bola com a perna direita. Ele fez metade do papel bom. Claro, o corte foi no pé, o cara, e é impressionante, né, Quando o Goretzka, ele domina a bola e o gesto corporal dele é de chapar do lado esquerdo do Rossi. Tanto é que ele dá o passe pro lado esquerdo dele e ele acaba sendo surpreendido. Ele pode ter enganado ali, mudado o movimento, mas eu digo, pra mim o Luiz Araújo é o mais inocente nesse lance. Ele afasta, ele faz o que dá para um atacante que tá ajudando. Depois o volante não tira o espaço e o goleiro fica parado, assim, sabe? Eu acho que é muito diferente do segundo gol, onde tem um passe intencional do Luiz Araújo pro Arrascaeta e a perseguição do Upamecano até a intermediária ofensiva. Mudar a pressão de lado. Sabe, o Bayern começou o jogo fazendo uma pressão absurda em cima do Flamengo. O Flamengo tinha que mudar a pressão de lado. Uma bola longa resolve isso. Vamos meter uma bola longa lá nas costas do zagueiro, vamos fazer o Neuer sair jogando e vamos fazer a pressão, gente. Eu acho sim que ele poderia fazer melhor daquilo que fez. Provavelmente, se é o Jorginho, não teria esse erro. Porque o Jorginho já é um cara habituado a verticalizar jogadas, a meter bola longa de primeira, ou de repente, se tá de costas para a bola, de repente jogar para um companheiro que tá de frente para meter uma bola longa. Então, sim, penso que foi muito mais culpa, nesse caso, do próprio Pulgar, do que propriamente de outros atletas. Eu imaginava a volta do segundo tempo já com o Bruno Henrique. Quando ele tem a opção de não colocar o Pedro, Losetti, eu acho que fala muito de ter um ataque mais leve
diante de uma defesa que não é rápida, né? É uma defesa posicional, qualidade na saída de bola, mas não tem a velocidade. De repente ele deve ter pensado isso, né? Deixa eu colocar o Plata, porque ele repete praticamente o time que jogou contra o Chelsea, com exceção ao Danilo, que o Rizek falou, né? A ideia que ele tinha pra mim ao atacar era essa, bagunçar para tentar mudar os jogadores de posição para tentar bagunçar a marcação, poucos toques na bola. Então a gente viu muito ele tentando usar a coisa do terceiro homem, um passe para alguém que está de costas para já ajeitar para quem vem de frente, abrindo campo, tirar os zagueiros do lugar para abrir campo e jogadores que ataquem o espaço. Aí você tem o Plata, você tem o Wesley pelo lado e você precisava ter quem desse o passe. Por isso acho que o Arrascaeta foi titular. Ele disse na coletiva ontem, o Flamengo precisa tentar ter a bola. E acho que até por isso ele insiste na saída curta, para não devolver a bola. No entendimento dele seria simplesmente devolver a bola e ter que correr para trás de novo. Eu acho que ele não queria isso, ele põe o Arrascaeta e não coloca o Bruno Henrique no lugar do Plata, entre outras coisas, porque ele sabia que o Bruno ia entrar no lugar do Arrascaeta. E se ele queima o Bruno Henrique no Plata, ele ia perder a oportunidade de ficar com os dois jogadores em campo para melhorar um pouquinho essa pressão quando o Arrascaeta fisicamente já não conseguisse entregar mais. Então, respondendo a pergunta do Rizek, sim, os europeus têm uma condição diferente, mas não são os europeus como se a gente estivesse falando de todos os times da Europa. O Bayern tem essa condição diferente. O próprio Chelsea, que não tem a qualidade do Bayern, que não tem estrategicamente... Assim, o Chelsea é inferior ao Bayern em todos os aspectos, mas ele tem essa possibilidade. Agora, a gente viu europeus neste torneio, o Dortmund, o Porto, o Salzburg, o Benfica, para mim todos eles jogaram pior do que o Flamengo. Aliás, o Flamengo é eliminado. Concordo. Até aqui... O Porto foi um vexame, né? O Flamengo é, para mim, disparado o não europeu que melhor jogou futebol e melhor do que alguns europeus também. Não vi nenhum time de fora da Europa jogando melhor do que o Flamengo até aqui. A gente ainda tem o Palmeiras classificado, tem o Fluminense que joga amanhã, pode se classificar, tem o Monterrey que vai enfrentar o Dortmund e eles podem melhorar. Mas até aqui, ninguém jogou melhor do que o Flamengo em termos de performance, desempenho e de se colocar para esses adversários como um time que enfrenta. O Flamengo enfrentou. Isaac. Por que os jogadores que atuam na Europa têm essa intensidade tão diferente da nossa na América do Sul, Felipe? A gente tem que parar um pouquinho com essa... Isso já vem de muitos e muitos anos de trás, né? O futebol brasileiro é um futebol bonito, é o samba, enquanto os europeus estão trabalhando, pô. Quando os europeus estão ali trabalhando de manhã, de tarde, às vezes tem treinador que bota para trabalhar em 3 turnos, sabe? Então, assim, tem que acabar com isso. O jogador brasileiro, você imagina, o jogador brasileiro como é que tem qualidade técnica, o dom de jogar futebol. Que o calendário era importante também, dos europeus poderem treinar mais, mas aqui eu estou opinando na teoria, queria ouvir quem viveu isso na prática, como vocês todos. Exatamente, não, assim, tudo influencia, mas eu acho que o principal vem do berço do futebol brasileiro, que é fazer os atletas entenderem que futebol sem intensidade não se joga hoje, não se pratica um futebol sem intensidade. Os mais altos níveis do futebol se pratica com intensidade. A técnica vem depois, o primeiro é a intensidade. Quando você vê o campeonato mais pegado do mundo hoje, que todo mundo quer jogar, que é a Premier League, é um jogo totalmente veloz, um jogo assim, super rápido. É claro que, obviamente, você tendo um campo como esse aqui que vocês estão vendo, tudo facilita, porque a bola rola melhor, o cara vai correr com muito mais vontade. Então, assim, muitas coisas influenciam, mas o brasileiro tem que entender que futebol hoje é muita intensidade. Então, se colocar a intensidade que os europeus têm e a qualidade que o brasileiro tem, o Brasil vai voltar a ganhar a Copa do Mundo o mais rápido possível. E achei essa sacada do Felipe bem legal nos 2 jogos, né? Ele tentou enfrentar os europeus com os atletas que ele achava que tinham o nível físico para isso. E isso ditou as escolhas dele nos 2 jogos, contra Chelsea e Bayern, Denan. O Jorginho, ele falou na entrevista ali pós-jogo sobre isso. Eu acho que os jogadores demoraram um pouquinho para entender, né? Desafogar um pouco, ter um pouquinho mais da bola para tirar um pouco dessa pressão do time do Bayern. Claramente. E o Jorginho também está tendo a felicidade também, como o Felipe falou, só pegando esse ganho, de estar estreando no Flamengo, jogando no Flamengo como se ele estivesse em casa, como se estivesse na Europa, jogando contra Chelsea, contra o Bayern de Munique. Isso é uma vantagem maravilhosa. É um pacote, essa fala de jogadores sul-americanos e europeus é um pacote. É menos jogos,
é clima bom, não tem jogo nessa época lá, né, a não ser a Copa do Mundo, que é de 4 anos, e agora essa Copa do Mundo de clubes. Então, assim, é um pacote, né? Tudo tá do lado de lá, jogando contra a Sul-Americana, que aí você vê a diferença. É um futebol muito mais rápido, mas totalmente diferente, porque a bola vai mais rápido. Às vezes eu falo, esse time corre muito. Não, mas é o campo que permite um passe mais rápido. Isso aí, o que acontece? A nossa temperatura aqui atrapalha um pouco. São muitos jogos e o jogador sente. Como para eles, estão jogando em casa, tudo tranquilo. Então, essa é a diferença. Caiu por terra, Sobis, aquela discussão de que o time europeu não dá importância, ou não dão importância para a Copa do Mundo? Acho que caiu por terra. Você vê a forma que o Bayern sai, alguns dos jogadores substituídos tendo câimbras, né? Eu acho que cai por terra um pouco disso, né? E me chamou muita atenção uma imagem que quando o Neuer faz uma grande defesa, eu não lembro qual jogador aparece na câmera comemorando, tipo. Mas o principal que eu vejo essa diferença é a concentração. O europeu, ele fica concentrado o tempo todo. Por isso que o erro é quase zero. Esses caras, o erro é quase zero. E tirando esses erros do Flamengo, que jogada que o Bayern teve, trabalhada que ele chegou no campo do Flamengo? Não foi. Foi mais o Flamengo, claro, tentando bater de frente, que proporcionou isso, porque o Bayern não teve jogo. Então, acho que o principal diferencial é que aqui no Brasil, a gente vê jogadores ou times jogarem, fazer assim, ó, durante um primeiro tempo. Os caras jogam bem 5 minutos, 15 minutos mal. Os caras lá fora não. Os caras é o tempo todo regular. E eu acho que esse é o principal diferencial. Os caras estão tranquilos até quando erram. Aqui, se a gente erra, a gente fica com medo, né? Como eu brinquei contigo, pô, o Jorginho foi bater o pênalti. Se fosse eu, ia falar, meu Deus, se eu errar isso aí, eu não volto mais. Perna pesada. Então pesa, né, meu? Tem essa diferença, porque a gente vive diferente o futebol. Rizek. Bom, pessoal, o vídeo é isso aí. A verdade é que não dá pra comparar, cara, a intensidade dos times europeus é diferente, principalmente aqueles da prateleira lá em cima, que nem o Felipe fala, né? A gente via que o Flamengo, por mais que ter jogado bem, ser o melhor brasileiro que se destacou, e o melhor time, fora o europeu, fora a primeira prateleira lá, né? Que é Bayern, PSG, que é o Real Madrid, City, e entre outros aí. Essa é a primeira prateleira. Além dessas, quem jogou melhor foi o Flamengo. E não tem como se não destacar a questão física. O time físico é diferente. Eles falam que é o clima, é o número de jogos. E aí, mas será que é isso mesmo? Não dava pra gente ter aqui um trabalho melhor? Ou então ter um elenco maior? Eu não sei. O que daria pra fazer que isso não acontecesse? A gente conseguisse trabalhar com intensidade alta. E com isso, trazer todos os outros do time e melhorar nosso nível de futebol. Será que é possível isso? A intensidade dos caras era sempre alta. É diferente, você via pra quem tá assistindo. E... detalhe. E o Losetti falou uma coisa interessante. Que o Bayern, por mais que foi esse jogo 4-2, mas todos os gols deles foram erro nossos. Não teve aquele gol de construir, que nem eles estavam construindo direto lá no Benfica, tomando de conta um volume imenso em cima do Benfica e chutando, perdendo gol. Eles não fizeram isso. Todos os gols deles foi em cima do nosso erro. E tentar aprender algo com essa derrota de hoje. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber nosso material. E chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal e a fortalecer, e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião. E aí, o que você achou desse jogo? É isso aí, tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.